Fala, processualistas, tudo bem com vocês? Professor Tiago Jorzeto na área para a nossa segunda aula dessa playlist de parte geral em Direito Processual Civil. Na aula passada, nossa aula número 1, nós começamos a ver o surgimento do direito. Por que ver surgimento do direito em uma aula de processo? Porque é muito importante a gente entender as bases do direito processual. É muito importante a gente entender o porquê que hoje nós temos o direito processual do jeito que ele é. Isso é fundamental para você entender as razões e os motivos dele existir. Então, nós dedicamos nossa primeira aula para esse assunto. E nós explicamos que não é nossa intenção esgotar o tema. Esse assunto é, além de polêmico, não há uma única linha doutrinária unânime, há várias linhas para se seguirem sobre esse assunto, mas nós demos uma pincelada bem superficial para criarmos um fio condutor desse raciocínio. E nós vimos basicamente o quê? Num breve resumo, que o direito como norma, como limitador de conduta, ele é um fenômeno espontâneo que surge a partir de relações sociais. É isso mesmo. O direito surge como consequência de qualquer relação social, advinda das próprias bases sociológicas do ser humano. Tá? Então, eu vou aqui para a nossa lousa e a gente vai poder entender como é que foi esse desenvolvimento. Tá? E já vou puxar também o fio para a nossa aula de hoje, que é a diferenciação entre direito material e direito processual. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui na esquerda é a figura que a gente viu na aula de introdução ao direito. Tá? E ela mostra duas pessoas vivendo numa ilha solitariamente. Longe disso de ser um fato romântico, né? Quem aqui nunca preencheu aqueles caderninhos de respostas? Quem você levaria para uma ilha deserta? A ideia aqui não é ser romântico, aqui a ideia é ser sociológico. Essas duas pessoas representam a mais singela forma de sociedade, duas pessoas convivendo no mesmo espaço. Tá? E a gente viu que, mesmo essas duas pessoas vivendo numa terra aparentemente sem lei, elas precisam criar normas para manter uma convivência, no mínimo, pacífica e harmônica. Daí, a partir dessa relação, nós cunhamos os conceitos de onde a sociedade é direito, de que o seu direito termina quando começa o direito de outro, e que a finalidade do direito, essa certamente é a parte mais importante daquele conteúdo, é a paz. Toda norma jurídica é elaborada, isso desde os primórdios, desde quando a gente observa ela surgindo espontaneamente, ela surge com a finalidade de propiciar uma pacificação social, certo? Então perceba que essas primeiras normas, que surgem espontaneamente e posteriormente passam a ser codificadas, elas são normas de caráter que nós chamamos hoje de direito material. Por quê? Porque o direito material é justamente isso. São normas que limitam condutas, são normas que impedem você de fazer tudo aquilo que você deseja. Então, o direito civil é um direito que limita a conduta, um direito material, o direito tributário é um direito que limita a conduta, o direito ambiental é um direito que limita a conduta. Então, todas essas normas que te impõem restrições para a sua conduta são normas de direito material. Aí eu te pergunto, se a finalidade do direito é a paz, essas normas de direito material propiciam paz? E a resposta, no primeiro momento, é que sim, elas propiciam paz. Afinal de contas, nós temos uma predisposição a cumprir normas. Nós temos uma carga comportamental que nos conduz a cumprir normas. Por quê? Porque nós queremos que os outros cumpram as normas que nos favorecem, certo? Então nós vamos manter um comportamento recíproco e nós temos em mente que essas normas são necessárias para manter as relações pacificadas e sob controle. Então, sim, no primeiro momento, as normas de direito material propiciam paz, elas atingem a finalidade pelas quais elas são criadas. Mas observe, nós não vamos ficar muito tempo numa relação rudimentar como dois homens numa ilha. A sociedade vai evoluindo. E o homem, já dizia os filósofos gregos, é um ser social. Então, como você observa a história, é muito comum os homens irem se aglomerando, é muito comum as pessoas irem construindo vilas, construindo conceitos sociais mais amplos e complexos, ampliando as suas relações.
Tanto que aqui no segundo quadro eu tenho uma vila medieval, que é uma evolução a partir de uma sociedade rupestre para uma sociedade moderna. As pessoas conviviam em ambientes rurais e trocavam mercadorias entre si, ampliando os produtos que elas podiam consumir em casa pelos produtos que elas produziam. Então, era aquela tradicional história do escambo. As famílias produzem os produtos quais elas têm expertise na produção, consomem aquilo que elas necessitam e trocam os excedentes por aquilo que elas gostariam de ter. Então, é um mercado popular, é a forma mais simples de uma economia local, né? O escambo. E nessa economia local, nós também temos, como em toda relação, normas de direito material. Algumas normas comportamentais, certo? O mercado precifica, cria essas normas, trocando, por exemplo, tantos peixes por tantos pedaços de carne, tantas garrafas de leite por tantas peças de verdura. Então, eles vão criando isso de acordo com a necessidade do mercado. E também algum tipo de norma posta por algum ser, por algum ente hierarquicamente superior. A gente pode pensar que essas vilas medievais poderiam estar constituídas na forma de feudo, então elas tinham um senhor feudal que poderia baixar, por exemplo, quantas barracas na feira uma família pode ter, quantas moedas a pessoa pode girar nessa feira, quantos limites de faturamento. Enfim, a gente pode pensar de várias maneiras como um senhor feudal pode tributar essa produção, autorizar esse comércio. Então, todas essas normas comportamentais de mercado e as normas postas por um senhor, supondo aqui no nosso exemplo, um senhor feudal, também são normas de direito material, porque justamente elas limitam condutas. E pergunto a mesma questão de outrora. Essas normas postas pelo senhor feudal, essas normas de mercado, pacificam a sociedade? Aí a resposta passa a ser que, num primeiro momento, sim. No primeiro momento, sim, elas pacificam. Mas normas são quebradas. Não é verdade? Como diria um poeta, normas e corações foram feitos para serem quebrados. Então, normas, eventualmente, vez ou outra, são quebradas. Aí a gente surge. E quando uma norma é rompida? Quando, por exemplo, alguém não paga o tributo do senhor feudal? Quando, por exemplo, alguém comete um crime e acaba se apossando, furtando a produção de outra pessoa? O direito material consegue resolver esse problema? A resposta passa a ser não. O direito material é deficiente. Ele não tem uma previsão de como resolver esse problema. Certo? Então, o que a gente vai ter como ofensa ao direito material? A gente vai ter qualquer reação admitida para recompor o direito material. Então, se eu puder fazer aqui um esquema que eu costumo fazer para os meus alunos, imagina que essa esfera é o direito material. Certo? E quando eu tenho uma ofensa, olha o que acontece. Eu tenho uma ruptura. Né? Esse direito material ele está lesado. Se eu não tenho uma norma que diz como esse direito material vai ser solucionado, como eu vou retornar ao estado anterior, qualquer conduta é admitida para repor esse direito material. Então eu passo a ter situações, por vezes, mais gravosas que a própria ofensa primária do direito material. Tá? Imagine, por exemplo, que foi furtado a produção de verduras da família que tinha uma pequena quitanda. O dono dessa família se sentirá no direito também de pegar a produção pegar bens desse infrator para repor o prejuízo. Em que quantidade? Em que qualidade? E com que autorização? Né? Percebo que esse é um comportamento de autotutela. E a autotutela é uma forma muito primitiva, muito robusta, muito pouco eficiente de solução de conflitos. Então eu tenho uma família que foi, imagine, furtada, e ela se sente no direito de furtar a outra família que cometeu esse crime para poder repor, a outra família talvez não vai se sentir equacionada na solução, vai sentir que ele pegou mais do que deveria e vai querer retrucar essa ofensa e pronto, está feita a guerra. Está instaurado um conflito sem precedentes que vai abalar toda a pacificação desse vilarejo. Tá? Então, sem uma forma posta, sem uma forma harmônica e justa de como solucionar conflitos, o direito material, quando é ofendido, ele não consegue resolver esse problema.
Então, ele acaba gerando, por vezes, mais conflito, mais desarmonia do que ele pretendeu sanar quando não havia norma nenhuma. Então, numa escala histórica, eu tenho homens que não têm norma nenhuma, que passam a conviver em sociedade, criando normas para pacificar essas relações e, ok, funciona no primeiro momento, mas quando essas normas de direito material passam a ser ofendidas, esse direito material não tem condições de sanar essas ofensas de maneira justa e harmônica. E eu passo a ter verdadeiros episódios de mais conflitos criados sob o pretexto de sanar o direito material. Quando tudo que eu preciso, na verdade, veja, é repor o direito material. É repor o direito material para que ele volte com o máximo de proximidade do status anterior. E veja, eu estou dando exemplos de uma relação social extremamente singela, simples. Pessoas numa ilha deserta e pessoas no vilarejo medieval. Mas nós não paramos no tempo para viver em vilarejos medievais. Tá? Nós continuamos vivendo em relações sociais cada vez mais complexas, chegando aqui no terceiro quadro nas cidades que nós temos hoje. Essa foto aqui, inclusive, é a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, com mais de 10 milhões de habitantes. Como as relações sociais, familiares, empresariais, trabalhistas, podem ser resolvidas por si só, sem um direito que preveja como resolver conflitos. Certo? Então perceba que o direito material, que a gente pode chamar, por que não, de uma primeira geração normativa, ele é um direito, então, ineficiente para resolver os problemas que ele pretendeu criar. Então, ele cria situações, ele cria limitações de conduta, ele cria padrões de comportamento, pretendendo pacificar a sociedade, e consegue no primeiro momento, mas quando ele é ofendido, porque, enfim, pessoas vão corromper a lei, pessoas não vão cumprir a lei em algum momento, então quando ele é ofendido, ele não tem condições de sanar essa ofensa, sem criar mais conflitos do que ele pretendeu evitar. Então surge, numa segunda geração de normas, aquilo que a gente chama hoje de direito processual, que é uma ideia, que é um conceito de uma forma, uma estrutura de solução de conflitos para resolver aquele problema de maneira harmônica e justa. Eu trouxe aqui para vocês também um esquema que todo mundo que foi meu aluno, com certeza, tem isso marcado no caderno e sabe do que eu estou falando. Mas eu acho um esquema muito eficiente para se explicar essa diferenciação. Então eu tenho aqui um conceito de um sujeito A que exerce uma pretensão, vamos anotar aqui, uma pretensão sobre um sujeito B. Professor, que pretensão é essa? Não me interessa. Saiba que ele pretende obter algo de B. Ele quer receber uma dívida, ele quer que B cumpra com uma obrigação, ele quer que B deixe de fazer algo que está lhe causando alguma lesão. Enfim, ele está pretendendo que B faça alguma coisa. B, em retorno a essa pretensão de A, apresenta uma resistência. E diz que não vou atender o seu desejo. Não vou cumprir. Dessa pretensão resistida, então, em que A exerce a pretensão sobre B e B devolve, negando a pretensão, eu tenho como resultado, veja, uma lide. E eu gosto de desenhar a lide justamente como essa figura que vocês estão vendo, uma dinamite. Isso mesmo, senhores, uma dinamite. E por que eu gosto de desenhar a lide como uma dinamite? Porque a dinamite, perceba, não sei se o meu desenho está muito claro, esse aqui fui eu que fiz, eu não passei da quarta série nas aulas de desenho, ele está com o pavio aceso. Tá? E esse pavio, quando ele está aceso, eu gosto de chamá-lo da chama da discórdia. Por quê? Porque ele está queimando o pavio. Ele está queimando o pavio. E essa lide, essa pretensão resistida, é um conflito. E esse conflito precisa ser resolvido. Porque se ele não for resolvido, alguma coisa vai acontecer. Tá? Alguma coisa vai acontecer. E essa dinamite pode, inclusive, vir a explodir.
gerando grandes prejuízos, lesão de direitos, perda de dinheiro, certo? Gerando aí as lesões de direito, os ilícitos civis, que só vai me restar buscar a reparação depois, no futuro. Então, essa lide, esse conflito, ele precisa ser tratado, ele precisa ser resolvido. Então, a lide, o que é a lide? É um conflito de direito material. Vamos anotar aqui na nossa lousa? Então, a lide nada mais é do que um conflito de direito material. O que é o direito material, então, num conceito bem objetivo? Direito material, vamos anotar aqui na lousa também. Direito material é a norma que impõe uma conduta, limitando a vontade do sujeito, certo? E aí eu tenho a lide como um conflito de direito material. E a gente viu anteriormente que o direito material não tem condições de resolver os seus problemas por conta própria, porque ele vai admitir qualquer reação para voltar ao estado anterior. E essa qualquer reação pode ser uma autotutela, pode ser uma ofensa, pode ser algo mais catastrófico, mais nefasto que a própria ofensa originária. Então, surge o direito processual, que é uma segunda geração normativa, que eu gosto de desenhar como sendo esse desenho aqui da direita, que pode não parecer, porque, como eu disse, eu não passei do primário para desenho, mas a ideia é que ele seja visto como um elevador. Um elevador que vai ser a estrutura do direito processual. A estrutura do direito processual. Direito processual, portanto, é uma estrutura que irá resolver o conflito de direito material. Então, quando eu uno essas duas situações, olha o que eu tenho. Eu tenho o direito material, vamos tirar uma cópia aqui da nossa lide. Eu tenho um direito material inserido dentro de um processo. Então, pensa no seu exemplo de processo. Pensa numa situação que você quis processar alguém, que você já acompanhou, que você consegue imaginar de alguém querendo processar uma outra pessoa. O que ela leva para o Poder Judiciário no processo? Ela leva um problema, uma dívida não recebida, um contrato não cumprido, uma ofensa lesada para ser reparada, uma pretensão de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então você tem um direito material lesionado e você não consegue resolver. Então você pega esse direito material lesionado e leva até a estrutura processual que, em regra, é exercida pelo Poder Judiciário. Não é a única, a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre formas de tratar. Nós teremos uma aula só sobre isso, sobre formas de tratamento de conflito. Mas, basicamente, você leva essa lide, esse conflito para o processo, onde ele vai ser tratado, onde ele vai ser processado para ter uma solução. E esse processamento são as etapas processuais. Por isso que eu gosto de desenhar o processo como elevador, porque ele vai subindo, ele vai evoluindo essas etapas, que é o processo de conhecimento, que é a petição inicial, a citação, a audiência de conciliação, a resposta do réu, a fase de produção de provas, para concluir essa etapa do elevador no último andar, que é a sentença, que vai dar o resultado final de quem tem razão nessa disputa, certo? E, agradando ou não, vai impor um resultado de maneira pacífica, afinal, ninguém aqui vai guerrear em armas para se obter esse resultado, basta solicitar que o Poder Judiciário dará a resposta, e com força de império, com força coercitiva para impor essa decisão num agente que irá perder a disputa, certo? Então, esses são os dois conceitos básicos que a gente pode tratar. Direito material, a norma que impõe uma conduta, limitando a vontade do sujeito, e o direito processual, uma estrutura que irá resolver esse conflito de direito material. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Tá? Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente irá responder. Tem também aqui os nossos contatos das redes sociais e o nosso e-mail. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês desejarem nesses canais e, na medida do possível, pretendo responder a todos. Certo?
Senhores, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na nossa próxima aula, ok? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Isso dá uma força muito grande para a gente continuar produzindo esse conteúdo para os senhores. Se inscreva no canal para que vocês recebam todas as notificações das nossas aulas, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.